Olá, eu sou a professora Elaine Moraes, professora aqui da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação da UFMS, e esta é a disciplina Linguagens, Discursos e Hipermídias, do curso de pós-graduação Lato Sensu em Linguística Aplicada e Ensino de Línguas. Para esta disciplina, o nosso primeiro módulo já se inicia com 3 conceitos que são basilares. No primeiro, na verdade, eu fiz um jogo. Língua, linguagem, como esse conceito basilar, número 1. Texto e discurso, como esses 2 conceitos complementares. E a noção de hipermídia. Para iniciar este processo, no primeiro módulo, a gente já vai pensar nos 3 blocos: língua, linguagem, discurso e hipermídias. Inicialmente, eu convido todo mundo a pensar um pouquinho este exemplo número 1, que é um vídeo bastante conhecido na internet e é uma campanha, uma propaganda da Samsung. Uma pena eu não me recordar qual foi o ano em que ela foi lançada. Convido você a assistir ao vídeo comigo agora. Bom, como vocês puderam ver neste exemplo, nós temos uma pequena amostra de uma realidade que tem feito parte do nosso universo nos nossos tempos, nos tempos atuais, ou nos tempos contemporâneos, ou pós-modernos, como vocês preferirem definir, que é a importância de uma construção, ou esse corpo, esse rosto, essa face, esse sujeito, essa sujeita que circula com filtro, como um produto, né, criado para circulação na rede. Então, aqui a gente já tem uma pequena amostra deste universo gigantesco que se abre diante de nós, sobretudo professoras e professores, pesquisadoras e pesquisadores, que opera, que trabalha com a mobilização da linguagem no digital. Para começar a pensar um pouquinho sobre isso, claro que eu não vou fazer aqui a análise do vídeo, vou deixar algumas orientações, algumas sugestões, algumas provocações para que você faça isso no seu fórum, lá na disciplina, no ambiente virtual de aprendizagem. Mas para começar, eu quero puxar um pouquinho parte da reflexão que Galo e Romão, professora Solange Galo da Unisul, professora Lucília Romão da USP de Ribeirão Preto, e elas fazem num capítulo que consta nesse livro, o livro é Rede Eletrônica, Sentidos em Movimento, e neste capítulo elas vão chamar atenção, inclusive pautadas numa grande pesquisadora da Unicamp, professora Cristiane Dias, em alguns movimentos que são fundamentais aqui para nós. O primeiro deles, quando a gente pensa nos sujeitos, corpos no digital, são os efeitos linguageiros que têm surgido nesse processo. Efeitos que nos remetem a abreviações, o surgimento dos emojis ou emoticons, as onomatopeias o tempo todo sendo mobilizadas de maneiras diferentes, a troca de caracteres, e eu deixei aqui para vocês também a irrupção de verbos no campo da conexão, verbos que dizem dessa nossa navegação, dessa nossa presença no digital. Navegar, teclar, curtir, tuitar e tantos outros verbos que compartilhar, que têm movimentado as nossas formas de ser e de dizer na rede. E com esses verbos, com esses efeitos linguageiros, para nós, no campo da linguagem, no campo da linguística, no campo da literatura, há um outro desafio que se apresenta tanto para a produção de efeitos de sentido, para a produção de leitura
de leitura dessas discursividades, mas também para reflexão junto às nossas alunas e os nossos alunos, que é como esses efeitos também estão interconectados com a extensão da disponibilidade desse corpo na rede. Um corpo que está o tempo inteiro sendo estimulado a comparecer, a circular, a produzir, a reagir. E aí, para a gente usar as palavras das autoras, eu abro aspas. O sujeito navegador mobiliza recursos gráficos, recursos sonoros e de animação para dar corpo à sua emergência na rede e para fazer falar o seu corpo presentificado na letra. Essa é uma citação da página 14 e este capítulo é do ano de 2011. Bom, com esse estímulo, tanto do nosso exemplo 1, quanto da citação e das reflexões das autoras, a gente já pode fazer duas perguntas que são fundamentais aqui. Então, por que as concepções de linguagem são a base para a desnaturalização de sentidos em distintos espaço-tempo? Então, primeiro, lembrar que nos cursos de letras, nas disciplinas de linguística, na graduação e na pós-graduação, fala-se muito nas concepções de linguagem, né? Aquelas, a primeira concepção como expressão do pensamento, a segunda como instrumento de comunicação, e a terceira, que tem tido redefinições ao longo do tempo, mas que tem amparado os documentos oficiais na área da educação, que é a linguagem como interação. Essas concepções, elas são fundamentais aqui, justamente porque essa noção de tempo e espaço, ela fica uma noção diferenciada quando se trata de pensar no universo hipermediático, como a gente vai refletir aqui no âmbito da disciplina. E a segunda pergunta, que está interconectada com a primeira, que é como compreender, então, a língua ou o papel da língua no rol de uma sociedade interconectada. Por quê? Que língua é essa que faz a gente comparecer e que vai sofrendo metamorfoses para dizer desse nosso tempo-corpo conectado à rede? Bom, para pensar isso, eu trouxe uma definição da Helena Brandão, num texto que é introdutório da perspectiva discursiva que nos embasa, a análise de discurso de língua francesa. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa perspectiva no nosso segundo módulo. E aqui, a linguagem é definida da seguinte maneira, eu abro aspas, a linguagem é lugar de conflito, de confronto ideológico, não podendo ser estudada fora da sociedade, uma vez que os processos que a constituem são históricos sociais. Com essa definição, a gente já tem uma pequena amostra, mais uma vez, de como esse espaço é heterogêneo. A linguagem como lugar de conflito já pressupõe a gente o tempo inteiro tentar desnaturalizar aquilo que aparece como dado no digital. E percebendo que não existe alguma coisa no digital que não passe pelo confronto ideológico. Ah, mas isso aqui é ideológico. Não existe aquilo que não seja ideológico. E já que nós estamos falando de conflito, de ideológico e de sociedade, estudar, mobilizar qualquer universo do digital nesse espaço passa necessariamente por entender essas relações que são, ao mesmo tempo, históricas e sociais. E a noção de língua, então? Vou chamar aqui para falar de língua a professora Emil Orlandi, né, professora que durante muitos anos contribuiu no âmbito da Unicamp com as condições de emergência da AD francesa no Brasil, uma das grandes representantes do pensamento pechetiano aqui no nosso país, e ela vai falar que a língua, né, é a mediação necessária entre o homem e a realidade natural e social. Essa é uma citação da página 15 e este texto é do ano de 2012. Pensar nesse universo de mediação já nos coloca imediatamente, voltando àquela concepção de linguagem, com um papel muito específico quando se trata de levar para a sala de aula ou de propor como atividade, né, para qualquer aluna, para qualquer aluno, relações, objetos, textualidades que circulam no digital. Porque isso que nós estamos propondo como atividade, como avaliação, ou que estamos trazendo como exemplo, se é uma mediação entre nós e a realidade natural e social, qual é o papel dessa mediação? Que instrumentos pedagógicos nós temos para desenvolver ou explicitar ou problematizar essa relação mediadora? Bom, falamos de linguagem, falamos de língua, a gente segue agora para uma dupla categoria, que é uma unidade que configura, né, conjuntamente uma unidade tão importante quanto as anteriores, que é o texto e o discurso. São duas categorias diferentes. Na graduação, provavelmente, você já passou por disciplinas em que essas categorias foram esmiuçadas. E aqui eu trago duas perguntas que funcionam dentro dos propósitos que nós temos aqui na pós-graduação. A primeira delas, quais especificidades configuram essa unidade, o texto, no bojo de uma esfera hipermediática?
primeira coisa que a gente vai perceber é que o texto ele vai figurar como hipertexto. E o que significa falar em hipertexto? Quais são essas características, então, que marcam esse texto hipertexto que circula no digital? E a segunda é, bom, já que existem essas duas categorias, quais são os diálogos e duelos possíveis na diferenciação das duas, do que nós estamos chamando de texto e do que nós estamos chamando de discurso? Bom, para falar disso, usando a nossa perspectiva, eu vou trazer mais uma vez a voz da professora Eni Orlandi, com uma definição que é bastante importante, porque ela já vai marcar de cara esse diferencial entre as unidades. O texto, na perspectiva do discurso, tem relação com outros textos. Então, eu vou parar aqui um pouquinho, só que a gente já percebe uma coisa, no aposto que vem na sequência, né? Nesse parênteses, existentes, possíveis ou imaginários. Isso é muito importante para nós, porque em outras perspectivas na área da linguagem, como na linguística textual, nós também temos a noção de texto com relação a outros textos. Essa relação, inclusive, é muito famosa pelo conceito de intertextualidade. Mas aqui a gente também está trabalhando com o campo daquilo que ainda é possível ou imaginado, não daquilo que efetivamente apenas, né, já se conhece com autoria delimitada, com espaço de início, meio e fim delimitados. Bom, então, o texto ele tem essa relação com outros textos, mas também tem relação com algo que é fundamental, que são as suas condições de produção. A grosso modo, os sujeitos e a própria situação, né? Que em outras perspectivas é chamada de situação comunicativa. Bom, pensar essas condições de produção é pensar o que a gente chama aqui no interior da AD francesa de exterioridade constitutiva. Que é o discurso, memória do dizer. Veja que, se é exterioridade constitutiva, a gente já tem aqui um rompimento com qualquer perspectiva mais imanente, mais estrutural da linguística, que veja o texto pelo texto, deixando o que é exterior de fora. Aqui não existe isso. Para pensar o texto, a gente tem que pensar esse texto e suas condições de produção, numa relação de exterioridade que é constitutiva. Essa citação está na página 112 e o texto é de 1995, um texto que é muito clássico na área. Bom, se a gente já falou o que é discurso, o que é texto, agora vamos falar o que é discurso. O discurso, abre aspas, ele é uma manifestação da materialização da ideologia decorrente do modo de organização dos modos de produção social. Sendo assim, o sujeito do discurso não poderia ser considerado como aquele que decide sobre os sentidos, mas como aquele que ocupa um lugar social e, a partir dele, enuncia, sempre inserido no processo histórico que lhe permite determinadas inserções e não outros. Bom, aqui eu trouxe uma citação da professora Fernanda Mussalin, em um livro que é clássico, né, na iniciação à linguística, que é a Introdução à Linguística, volume 2. Essa citação é de 2009 e a página é 110. E aqui a gente tem algumas coisas importantes que eu, inclusive, deixei destacadas. O discurso é essa manifestação da materialização, é onde que a ideologia se materializa, ganha forma. E mais do que isso, se é a materialização da ideologia, esse sujeito não é um indivíduo empírico no mundo, mas sim é um lugar, é uma posição, é um lugar social de onde fala. Se a gente pensar nesse lugar social, a gente pode voltar lá naquele exemplo 1 e refletir um pouco sobre como determinados discursos, determinados rostos, determinadas poses circulam produzindo sentidos sobre o ser e o existir na rede social. Aqui a gente já tem uma deixa para pensar um pouquinho sobre isso. Bom, falamos de linguagem, de língua, de texto e de discurso. Nesse meandro, já anunciamos que o texto aqui é hipertexto. E da relação com o hipertexto e com a emergência, o surgimento das multimídias, a gente tem, então, a noção que é muito cara e que, inclusive, compõe o nome aqui da disciplina, que é a noção de hipermídia, ou, no plural, hipermídias. A pergunta que eu deixo para a gente refletir um pouquinho aqui, lembrando que do lugar teórico de onde falo, de onde a gente vai pensar essa disciplina, que é a análise de discurso de língua francesa, nós não estamos aqui para produzir respostas necessariamente, mas para incitar cada vez mais questionamentos. Como lançar mão de uma concepção de hipermídia frente à heterogeneidade digital do nosso tempo? Bom, para refletirmos sobre isso, claro que a gente não vai refletir fora, né, de nenhum exemplo. Este exemplo 2, inclusive, eu explorei bastante no texto interativo que compõe parte do material
que nós utilizamos. A fonte já está ali estabelecida, tanto no terceiro quadrinho da tirinha, quanto embaixo na identificação. E aqui nós temos uma tirinha, como eu já anunciei, e ela é composta por 4 quadrinhos. O primeiro traz em caixa alta um letreiro que funciona como a identidade visual aqui do primeiro quadrinho. Achava que sua vida não era interessante para ninguém. E aí nós temos um homem representado, sentado, com uma expressão entediada e segurando uma latinha que nós poderíamos entender como de cerveja, de refrigerante, de outra coisa. No segundo quadrinho, uma esfera, né? Uma esfera mais branca com pontilhado se abre como se ele tivesse uma visão, uma lembrança, uma reflexão. E a gente tem em primeiro plano, ele virado para trás, e no primeiro plano a tela de um computador de mesa com o Facebook, né? A gente reconhece essa rede social e é interessante porque essa tirinha ela é um pouco antiga, mas se fosse hoje, nós poderíamos ter outras mídias sociais digitais representadas que estão um pouco mais mobilizadas neste nosso já novo espaço-tempo. No terceiro quadrinho, ele está sentado diante desse computador, com uma expressão mais neutra, a latinha de volta, e no último nós temos a cereja do bolo, né? Há de novo aquele letreiro de narratividade, né, do que está acontecendo. Agora eu acho o contrário. A gente sai do achava, desse pretérito imperfeito, que marca uma ação do passado, interrompida no tempo, durativa, e vem para um agora, né, do presente. Acho o contrário. E a mobilização da palavra contrário já marca esses dois campos opostos, essa mudança de percepção do sujeito. E aí a gente tem não só a expressão dele sorrindo diante da tela, mas as aspas representando um comentário, uma postagem com o enunciado, de boa, tomando uma cervejinha. Vejam que é importante que você observe que não houve uma mudança do que ele estava fazendo. Continua desde o primeiro quadrinho da tirinha, tomando uma cervejinha, mas agora a percepção diz, ela se apresenta diferente, porque é a percepção com que esse sujeito vai circular no digital. Outros elementos da formulação e da constituição, né, desses discursos em circulação aqui, estão já bem esmiuçados no nosso texto interativo. Mas com isso, a gente já pode pensar um pouquinho em alguns dos meandros que se abrem quando vamos falar da hipermídia. Primeiro, então, eu escolhi para falar desse processo um trechinho da Machado, né, que vai nos permitir pensar um pouquinho. Ela tem estudos, né, é uma doutoranda, e ela tem estudos nas ciências humanas, na Federal do ABC, e ela vai permitir a gente pensar um pouquinho nessa relação com determinadas marcas, com determinadas empresas, né? E aí ela vai dizer o seguinte: sentimentos como tristeza e tédio são vistos como indesejados, e a alteração dos mesmos é vista como parâmetro de sucesso. A hipótese que pode ser levantada, levando em consideração, então, que a rentabilidade da empresa depende da permanência do usuário atento à plataforma, é a de que o sentimento desejado é aquele que mantém o usuário conectado. Essa citação é da página 51 e o texto é de 2018. Repare que aqui nós temos um aspecto importante quando se trata de pensar na hipermídia, e eu já quero trazer esse aspecto trazendo uma elucidação. Não se trata aqui de jeito nenhum de diabolizar a internet, muito ao contrário. Mas no campo da linguagem, como profissionais da área, nós precisamos estar atentos a quê? A esses aspectos que permeiam tanto o nosso uso diário, quanto a forma como isso vai repercutir na produção de conhecimentos, em qualquer nível formativo, nas escolas, no ensino superior, no campo de extensão das pesquisas. Então, pensem comigo. A primeira coisa existe uma questão de rentabilidade que tem nos instigado a permanecer no digital. Por isso que também, lá no começo, a gente falou dos efeitos linguageiros e dessa importância de olhar para como a própria língua tem comparecido, mostrando a nossa permanência cada vez maior no digital. Então, a rentabilidade da empresa também é produzir o tempo todo estímulos para que a gente se entenda, né? Para que hoje em dia já se fala na produção de dopamina. Já entenda que estamos produzindo dopamina e outros hormônios através da permanência na rede. Isso tem afetado de maneira muito forte as relações, a interconexão, a forma como as pessoas, inclusive afetivamente, familiarmente, conduzem, né, seus vínculos com as pessoas, com as famílias, com conhecidos, com até desconhecidos. Bom, e aí então, para falar
de hipermídia, especificamente, eu trago uma citação da professora Santaella, que é uma referência na área, ela é da área da comunicação e é da PUC de São Paulo, e a professora Santaella vai dizer o seguinte: da fusão entre aquela estrutura hipertextual com a multimídia, brota a hipermídia. Para compreendê-la, é preciso dar o pulo do gato da superfície das mídias digitais para os interiores de suas linguagens, pois neles são encontrados processos sígnicos de alta complexidade, misturas entre linguagens dos mais variados gêneros e espécies as quais têm sido chamadas de hipermídia. Aqui a gente começa a perceber como esse olhar, sobretudo na sala de aula, para as diferentes modalidades de linguagem e para esses cruzamentos, ele é tão importante quanto o olhar para o processo sígnico, ou seja, para como essas diferentes formulações linguageiras, elas se interrelacionam na produção de sentidos distintos a cada época, a cada situação. Por isso que a perspectiva que nós escolhemos para mobilização, né, para o amparo, para o subsídio teórico da disciplina, é a perspectiva discursiva que nos permite desconstruir um pouco essa noção de sentido único, ou de sentido que seja fonte de um autor qualquer, ou de sentido que se restrinja às bordas, às margens, né, de um texto. Bom, nessa reflexão sobre hipermídia, eu não poderia deixar de considerar, de contemplar, de trazer pelo menos uma pequena lembrança de um trabalho maravilhoso que tem sido desenvolvido pelo professor Marcelo Busato da Unicamp. Este que eu escolhi para citar aqui vai falar de dois movimentos, já que eu acabei de mensurar um pouquinho sobre as relações sociais, a forma como a gente tem se relacionado na internet. A ideia de cidadania pós-social e os encontros pós-humanos. Para falar desse universo, ele tem textos maravilhosos, e eu escolhi um deles, que é de 2016, e o trecho que eu trago, que é da página 173, ele vai destacar o quê? O contínuo e sempre mais abrangente gerenciamento computacional das relações entre cidadãos e consumidores e instituições privadas e estatais nos mais variados domínios da vida social. Nessa reflexão do professor Busato, a gente precisa observar, sobretudo, essa noção de gerenciamento. Então, a hipermídia vem já nos mostrando aos poucos que nada é natural. E esse gerenciamento, ele possui várias camadas que nos instigam o tempo todo a produzir novos questionamentos. Bom, se nós estamos falando dessas camadas, se nós estamos o tempo todo falando de mídia social digital, para nós não deixarmos passar, eu trouxe a noção de mídia social a partir da professora Raquel Recuero, que é da Universidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, uma referência também, trabalha muito com metodologia de dados e de pesquisa no digital, e ela vai dizer que a ideia de mídia social aqui busca salientar o efeito do canal, principalmente através de sua apropriação social abrangente, como eco, como reforço, como ampliação de informações. A própria estrutura da internet dá potencial de mídia de massas e informações geradas nos sites de rede social, ampliando os efeitos do dito nesse espaço. Essa citação é da página 2 e o ano desse texto é 2014. Embora aí a gente já tenha muita coisa mais atual da professora Recuero, observem como este texto é pioneiro em alguns pontos, né, em trazer parte do que a gente está vivenciando. E aqui eu destaquei para nós, pensarmos assim, bom, essa ideia de mídia social, ela já nos leva aqui, no campo da linguagem, a uma preocupação que é fortíssima, essa ideia de eco e de ampliação. Porque o eco nos faz perceber como indefinidamente conteúdos eles circulam e ganham uma vazão muito grande quando estoura uma fofoca, uma notícia falsa, quando conteúdos que são privados vêm à tona, e isso tem uma dimensão ininterrupta, quase impossível tirar do ar, e quando se tira e quando se consegue, a gente já tem danos aí muito grandes em vários âmbitos, então há muito para ser pesquisado nesse campo. Uma das coisas que tem sido pesquisadas agora desse processo é a tal da pornografia da vingança, quando nudes, vídeos íntimos têm sido jogados, né, sobretudo por companheiros
na internet e tem expostos e levado à morte, a suicídio, diversas mulheres. Então, aí tem só uma pontinha, né, desse iceberg, mas nós temos também, aqui a professora Raquel Recoeiro, ela chama a atenção dos efeitos do dito, e aqui na D nós podemos pensar do não dito também, né, daquilo que é silenciado, daquilo que não aparece, por que não comparece, por que não configura resultado nesse nosso processo, nessa nossa interação na rede. E já que falamos em mídia social digital, eu também escolhi trazer um conceito que tem sido assim fundamental nas pesquisas contemporâneas da perspectiva discursiva, que é a noção de espaços enunciativos informatizados, uma noção que tem sido aprimorada, né, e cunhada pelas professoras Solange Galo, da Unisul, e Juliana da Silveira, também da Unisul. Este texto delas é um texto que circulou neste livro que é maravilhoso, que é Análise de Discurso em Rede, Cultura e Mídia, esse é o volume 3, e é um livro que já está aí para frente, acho que na 5ª edição, e diz de um evento também maravilhoso, que é o CEDISC, que acontece, né, numa confluência entre universidades, das quais a Unisul é parte, né? E nesse conceito de espaços enunciativos informatizados, é algo importantíssimo para nós, que é essa relação entre a formulação e a circulação de discursividades. Para pensar esse espaço, elas vão propor que existe uma normatização desses espaços. E o que significa pensar essa normatização? Então, eu abro aspas. Acontecem, sobretudo, na instância da formulação, ou seja, toda e qualquer produção de sentidos, com base material digital, está determinada por parâmetros formais normatizadores próprios desses espaços. Essa é uma citação da página 173 e o ano do texto é de 2017. Aqui a gente já pode pensar nessa emergência dos parâmetros, como eles são importantes para o nosso processo. Finalizando, então, essa primeira unidade do módulo 1, agora na unidade 2, que é um pouco mais curtinha, porque ela é mais prática, nós vamos pensar textualidades e um conceito também muito importante na AD, que é a noção de memória metálica em rede. Para falar de memória metálica, eu trago à tona, mais uma vez, a professora Eni Orlandi, e ela vai dizer o seguinte, abro aspas, ela é produzida por um construto técnico, televisão, computador, etc. Sua particularidade é ser horizontal, não havendo, assim, estratificação em seu processo, mas distribuição em série, na forma de adição, acúmulo. O que foi dito aqui e ali e mais além vai se juntando como se formasse uma rede de filiação e não apenas uma soma. Quantidade e não historicidade. Orlandi, 2006, 100 páginas. Aqui, nós temos um pouquinho essa noção de acúmulo, de adição, mas também esse alerta para como as coisas vão acontecendo de maneira afiliada. A grosso modo, é importante a gente pensar que a memória da máquina, a memória metálica, não é uma memória aleatória, né? Mas ela nos diz desse lugar ideológico que eu venho destacando desde o primeiro momento. E antes de adentrar na memória metálica de maneira prática, eu trouxe essa imagem que, para nós aqui no campo da pós-graduação, é muito importante, né, lato sensu, porque dependendo de qual será o seu TFC, trabalho final de curso, se for a elaboração de um material didático, ou mesmo um texto de cunho monográfico, um artigo científico, provavelmente você vai ser estimulado a trabalhar com o digital. E nesse universo, uma das coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado é printar devidamente os dados, registrar quando foi feita a consulta, porque frequentemente a gente pode ter aí esse dissabor de encontrar uma imagem como essa, que é comum no Facebook. Desculpe, essa página não está mais disponível, o link que você seguiu pode estar quebrado ou a página pode ter sido removida. Quantos pesquisadores, quantas pesquisadoras de mestrado e doutorado já não sofreram porque não fizeram o print ou não registraram devidamente, né, esse problema? Esses materiais com os quais eles estavam lidando em determinado momento, enfrentando este problema. Bom, já que nós estamos entendendo que a memória metálica nos conduz a desnaturalizar um pouco que algo é aleatório na internet, já nos conduz a pensar no caráter ideológico, de um lado, de outro, nessa instabilidade, uma outra aresta que nós podemos acrescentar é essa relação democratização-exclusão. Sem dúvida, o digital, como você deve ter percebido até aqui, só nesta aula, nos permite um leque de possibilidades, e, inclusive, no campo da linguagem, um leque de reflexões. Aqui, a professora Evandra Ligoleto, da Universidade Federal de Pernambuco, nos conduz a pensar um pouquinho em uma outra questão, que é realmente democrática, né? A internet
tem esse prisma do democrático como marca. Então, embora qualquer arquivo tenha uma capacidade imensa de armazenamento, ao contrário da anunciada democratização de acesso livre e universal, a internet não está acessível a todos os cidadãos. Ela inclui, mas também exclui. Essa é uma citação da página 146, esse texto de 2017. Bom, aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa fundamental. Se no Brasil, por exemplo, que é o nosso contexto, falta água potável, falta energia elétrica ainda em muitos territórios, em muitas comunidades, falta condições, né, esgoto, como não pensar, falta educação, como não pensar, né, que não falta a internet. E nós vivemos isso de maneira muito intensa, algo que a gente vai poder refletir aqui também, no chamado ensino remoto de emergência durante a pandemia de Covid-19. Porque muitas atividades escolares, né, seja escolares ou universitárias, elas permaneceram ativas no digital em contextos muito complexos, porque a internet não é acessível para todos os cidadãos. Bom, dito isso, para pensar o exercício sobre a memória metálica, eu também trouxe um capítulo da professora Grigoletto, que está no livro que eu já mostrei, e ela faz um exercício bastante pertinente desse processo, e ela vai chamar atenção para o fato de que, eu abro aspas, a internet hoje pode ser considerada uma dessas instituições que arquivam um número infinito de variados documentos. O que é ou não é arquivado, o que entra ou não entra na rede, o que configura como principal resultado de uma pesquisa realizada é efeito dessas relações de poder que produzem, por sua vez, um efeito de estabilidade e naturalidade para que é extremamente heterogêneo e contraditório. Essa citação é da página 34, e eu quero chamar a atenção aqui, já deixei em destaque, que o que a gente precisa pensar? Qualquer estabilidade nos resultados que nós obtemos ao fazer qualquer consulta na internet é fruto de um efeito. Nada é natural, porque nós temos, como a gente já tem visto desde o início, um espaço heterogêneo e contraditório. Para mostrar um pouquinho como isso funciona, bem rapidamente, eu trouxe o print de pesquisas que eu desenvolvi no ano de 2017, inclusive eu deixei de propósito, né, no vídeo, no print, a identificação de quando isso aconteceu ali no rodapé, onde eu fiz um exercício numa disciplina de mestrado e doutorado, de mestrado na época, né, numa turma, em que nós estávamos discutindo hipermídia. Nós tínhamos, em 2017, um ano antes, nós tivemos um evento político de bastante magnitude no país, com a saída da Dilma Rousseff da presidência do Brasil. Esse evento promoveu, pelo menos, 2 discursos em circulação. Eu vou chamar esses discursos de narrativa. Uma dizia que o que aconteceu foi um golpe arquitetado, né, pela direita para tirar a Dilma enquanto representante da esquerda. A outra narrativa falava em impeachment, em um processo que é fruto de apuração ou do cometimento de crime, etc. Essas duas narrativas entraram em confronto pelo país e reverberaram em vários conteúdos no âmbito do digital. Se a gente vai para o Google ou para o Mozilla, que acho que a gente tem um link do Mozilla, e começa a fazer a consulta, por exemplo, de golpe, olha que interessante. As possibilidades que se abriam na época de 2017 era golpe financeiro, golpismo, conceitue guerra civil, o que é defesa pessoal. Nenhuma das opções naturais trazidas pela máquina e pelo buscador naquele contexto, dentro de uma relação algorítmica específica, trazia essa narrativa do golpe. Continuando no Google, na mesma data, a mesma busca aparece como aquelas opções, né, ofertadas, né, pelo digital, golpe militar de 64, golpe de judô, capoeira e jiu-jitsu. Bom, no Mozilla, quando eu dei um espaço e golpe D, também eu tenho aí algumas possibilidades, 64, Estado, né, e outras. E, finalmente, quando eu faço a mesma busca com a palavra impeachment, aí eu tenho o impeachment de Dilma, tem a reflexão impeachment ou golpe, e engraçado que eu observe que o impeachment, por exemplo, do Fernando Collor de Mello, foi o primeiro impeachment, né, que aconteceu na política brasileira, não comparece como nenhuma das possibilidades. A gente podia traçar uma série de reflexões, inclusive eu sugiro fortemente que você procure e faça a leitura do texto da Grigoletto, mas só aqui a gente já tem um pouquinho, uma pequena amostra de como a hipermídia nos
nos provoca o tempo inteiro aqui, enquanto pesquisadoras e pesquisadores na área da linguagem, a refletir sobre esses funcionamentos e o nosso compromisso diante disso, né? Como formadoras e formadores de pessoas. Aí, para selar essa reflexão, eu trouxe um trechinho de Manovich, num texto de 2004, que é muito tradicional no estudo do design, no estudo desse digital, da mídia como um todo. Ele começa a produzir quando a gente ainda usava a expressão novas mídias, e ele vai dizer o seguinte: essa é a nova política de mapeamento da cultura eletrônica. Quem tem o poder de decidir que tipo de mapeamento utilizar, quais as dimensões selecionadas, que tipo de interface é fornecido ao usuário, essas novas questões relativas ao mapeamento de dados agora são tão importantes quanto as mais tradicionais questões sobre as políticas de representação da mídia. Por isso, a gente começar a desnaturalizar que as interfaces que aparecem, os resultados que aparecem nas buscas são aleatórios e não merecem o nosso olhar. Bom, para finalizar, então, chegando ao encerramento e produzir uma espécie de efeito de fecho, como dizemos aqui no âmbito da AD discursiva, para finalizar esta aula, eu chamo a atenção que aqui, neste primeiro módulo, nós pensamos um pouquinho das condições de emergência, né, para enunciados na rede, passamos pela hipermídia, pela gama possível de acesso simultâneo a diferentes linguagens e discursos, pelos espaços de não ruptura ou de ruptura da linearidade e pela confluência dessa interatividade da navegação com o coercitivo da memória metálica, atentando-nos para rupturas, relações de forças e naturalizações envolvidas. A fim de finalizar, então, o caminho iniciado, mas deixar ecoando novas inquietações fomentadas por Grigoletto, naquele texto que eu mostrei, reproduzimos 3 perguntas essenciais da autora no contexto em que nos lançamos aqui na disciplina. As perguntas estão na página 148, tem um acréscimozinho meu lá. As perguntas são: 1. Como a internet, enquanto dispositivo de poder, determina os trajetos de armazenamento e leitura dos arquivos na rede? Aqui, no campo da linguagem, nós podemos tanto pensar nesses trajetos de armazenamento, e isso é muito refletido no campo da comunicação, por exemplo, quanto nós podemos pensar e devemos pensar nos modos de leitura desses arquivos da rede. A segunda pergunta: o que de um determinado acontecimento histórico é de fato registrado e armazenado nos arquivos da rede, da internet? Isso aqui já nos remete um pouquinho ao próprio exercício de memória metálica que fizemos há pouco. E 3, qual é o papel do sujeito? E aí eu acrescentei ali pesquisador, poderia ter acrescentado pesquisadora, professora, professor, nessa relação entre o que é registro e o que é leitura desses arquivos. E aí, aqui pensar o registro é pensar que hoje já nós temos condições em algumas escolas, em algumas universidades, em algumas faculdades, de também produzir registros, de produzir conteúdo no digital, sobretudo das relações de pesquisa, ensino e extensão que desenvolvemos nas universidades. Esse nosso compromisso, né, com a divulgação científica, com a divulgação cultural, é fundamental no nosso tempo. Estas são, então, as referências mobilizadas nesta aula, neste primeiro módulo. Agradeço a atenção e vejo você na próxima aula.